my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought, that's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about growing older. Done my thinking, me and you. Yeah, guess it's over. It was a rainbow, but was sinking. Lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We move so fast, was moving south. Through my secret sauce, boo in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. Já tomou sua água hoje, jovem? Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão por aí? Por aqui tudo tranquilo. Hoje foi dia de faxina, então a casa está limpinha, cheirosa. Eu tava aguando minhas plantas porque tá muito calor em Madrid esses dias. Nossa, tá muito quente. Eu achei que eu ia voltar e duas coisas estariam melhores: o calor e a obra. Mas a obra tá no pé da minha janela e o calor continua altíssimo, então assim, né, seguimos da mesma maneira. Mas tô naquele momento de voltar de viagem, organizar as coisas, ao mesmo tempo que parece que tem um super buraco em branco na minha cabeça que estava sendo ocupado pela organização do casamento. Esse buraco em branco está sendo substituído pelo livro que eu tenho que terminar de escrever, por questões de trabalho que vão ser lançadas nos próximos dias, assim, então eu tô bem empolgada, tô bem assim, fazendo coisas e ao mesmo tempo tô pensando no meu trabalho, porque uma parte de trabalhar com internet é saber que é tudo muito mutável, né? Que a gente tem que estar mudando o tempo inteiro, mesmo que não seja uma mudança drástica, mas é uma mudança na forma como a gente aborda o conteúdo, uma mudança na forma como a gente mostra o conteúdo. Então, são várias coisas que a gente tem que ficar ajustando constantemente de acordo com as tendências de mercado e, obviamente, de acordo com o que a gente quer fazer pro nosso negócio, como a gente quer fazer as coisas pro nosso negócio. E assim, ao mesmo tempo em que é muito legal ter esse desafio todo dia, também é muito desafiador e muito complexo ter que ficar lidando e pensando nisso o tempo inteiro, né? Então, assim, durante o período que eu passei viajando, eu fiquei pensando bastante sobre esse assunto e agora eu tô querendo testar coisas, porque de certa maneira nosso trabalho também é muito sobre testar e ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando, quais são os melhores formatos pra fazer as coisas. Enfim, esse é um assunto que eu gosto bastante de conversar sobre. Se vocês gostam também, me conta aqui nos comentários, que a gente pode ter outros tipos de diálogo de outras maneiras sobre esse assunto do mercado digital. Eu acho que vai ser muito bacana, mas estou aqui pra começar um vloguinho, gente, mostrar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, das coisas que estou fazendo e compartilhar com vocês uma leitura, dessa vez Luzes do Leste, da Brittany Cherry, que é o segundo volume da série Bússolas. Quando eu li Tempestades do Sul, eu compartilhei com vocês aqui um pouquinho como foi a experiência de leitura. Foi um livro, assim, daqueles que faz o coração da gente palpitar, com um personagem super interessante, desenrolar de trama que eu particularmente gostei demais. Bem uma pegada um pouco mais triste, sabe? Personagens que estavam enfrentando batalhas dificílimas e que lidavam com essas batalhas de uma maneira, de certa forma, muito dolorosas. Só que aqui a gente já conhece o protagonista de Luzes do Leste, que é o Connor. Inclusive, ele, em Tempestade do Sul, é um dos personagens mais interessantes porque ele traz o ar divertido, o ar cômico pra história, e eu achei essa pegada sensacional. E daí a gente vem pra Luzes do Leste, onde a gente vai conhecê-lo de uma maneira um pouco mais profunda e alguns anos depois. O Connor, ele nesse livro aqui já tem 28 anos. A gente sabe em Tempestades do Sul que ele teve que lidar ali com o câncer da mãe desde muito jovem e que quando ela foi curada, pra ele foi tipo como o paraíso na Terra. E o Connor, ele sempre foi muito ligado no empreendedorismo, ele sempre teve uma veia muito forte pra esse lado. E ele acabou construindo fortuna no ramo da imobiliária. E o sonho dele, de fato, é construir lares que sejam casas muito bem estruturadas, com muitas possibilidades para famílias de baixa renda. Então, todo o trabalho dele, toda a fortuna dele, ele construiu
construiu pensando em chegar ao momento que ele faria isso. E a trama toda aqui vai girar em torno de uma festa de Halloween, que é onde o livro começa. Em uma noite de Halloween, numa festa, o Connor, que está fantasiado de Capitão América, acaba conhecendo a Alia, e ela tá fantasiada de Chapeuzinho Vermelho. Eles se conhecem de um momento assim muito aleatório, no meio de uma briga e tal. E aí eles saem juntos pela noite. E nesse sair juntos pela noite, eles acabam se conhecendo um pouco melhor, compartilhando muitas coisas, mas mantendo a promessa de que eles só vão estar juntos por aquela noite, sabe? Vai ser um momento único depois daquilo ali. Cada um vai viver sua vida. Porque ela acabou de sair de um relacionamento que ela ainda tá visivelmente meio que apaixonada pelo cara, então não é o momento, né, de entrar em outro relacionamento. E 2, porque o Connor, ele tá super focado na carreira profissional dele, ele tá crescendo bastante, ele tá num momento que ele sabe que não tem tempo pra investir em um relacionamento. E quando ele olha pra Lia, ele entende que ela é a mulher que precisa de um homem que tenha tempo pra ela, tempo pra dedicar a ela. E ele sabe que não é o momento dele na vida esse, sabe? E daí, eles dois, né, tem esse primeiro momento, se conhecem e tal, passam-se 2 anos e eles não se reencontram até que a Alia, ela vai pra festa de contratação do noivo dela ali numa nova empresa e ela acaba descobrindo que a empresa é a empresa do Connor. E no meio disso tudo, várias coisas vão acontecer e a gente vai ver como vai ser o reencontro desse casal. O ponto interessante dessa trama, até o momento aqui da minha leitura, é que os dois personagens, eles são muito parecidos ao mesmo tempo que eles são muito diferentes. Eles são pessoas que gostam muito de dar atenção a outra pessoa, de perceber o que a outra pessoa tá falando, que se importa com as outras pessoas, que tem tempo de ouvir, de interpretar, e eu acho isso um ponto muito positivo da história, sabe? Ter esse personagem que tá ali atento ao outro personagem. Além disso, eles têm senso de humor muito parecidos, eles experimentaram coisas da vida de maneira muito parecida e eles enxergam muitas questões de maneiras muito parecidas. Mas eles têm vivências completamente diferentes, eles enfrentaram coisas completamente diferentes, situações que fizeram com que eles amadurecessem muito antes do que deveriam, né? Porque não deveriam estar experimentando essas situações. O Connor, por exemplo, com relação à sua mãe, já que quando ela enfrentou o câncer, o pai já tinha abandonado a família, ele teve que lidar com tudo aquilo ali sozinho. E a Alia, por ter crescido em lares adotivos e, enfim, não ter tido experiências familiares muito positivas. Então, eles esperam coisas da vida diferentes de acordo com a maneira como eles foram criados. Só que eles acabam percebendo que eles têm muitas coisas em comum. E aí a gente vai vendo junto com os personagens o que eles têm em comum. E, gente, é muito gostoso, porque apesar de ser um livro que traz a gente pra reflexão em muitos momentos, né, que traz, assim, plots que são fantásticos, ele também é um livro que faz a gente rir, que faz a gente se divertir, que a gente compreende os personagens. E eu gosto porque não são personagens cheios de mimimi, sabe? No começo ali, eles já sabem que eles não estão preparados pra enfrentar um relacionamento, que eles vão magoar um ao outro se eles entrarem naquilo, naquele momento, e eles aceitam isso. E quando vem ali a mudança de vida, né, as coisas começam a acontecer de uma maneira um pouco mais, meu Deus do céu, aí eles entendem que aquela noite que eles passaram 2 anos atrás ainda tá martelando neles até hoje, e a gente vai ver como é que eles vão lidar com isso, né, pra onde é que essa carroça vai levar os nossos bois. Então, vou compartilhar com vocês um pouco mais conforme a leitura for avançando, mas já me conta aqui nos comentários se vocês ficaram interessados pra ler Luzes do Leste e o que é que vocês estão achando da premissa até agora. Just look at everything I do. I'm suffocating myself. I'm not safe. Oh, I'm not safe. I'm lost at sea, drowning. Wake me up, help me. Must be something I can do. I'm driving around reckless, breaking rules. I don't
focada aí na... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Na vibe. Tem que ver no dispositivo. Não, eu tenho um monte, né? Eu tenho um monte de tarefa. Nossa, eu tenho na semana 9, 10, 11, 12. Causa dano enquanto montem um lobo com um javali. Ganha esse enquanto faz um gesto. Nossa, causa quanto de dano? Tava jogando um Fortnite com o Elzinho, mas hoje a gente tava ruim, gente. Não vencemos uma partida. Foi desolador, triste. Mas tem um tempão que eu não jogo também, então assim... A última vez que eu tinha jogado foi quando eu fui pro casamento. Eu voltei ontem, eu joguei uma partidinha só. Mas, assim... Ai, eu amo jogar videogame porque me distrai demais, me ajuda muito na cabeça. E falando em cabeça, agora eu tenho terapia. Tenho sessão com minha psicóloga depois de 3 semanas sem fazer. Nossa, gente, eu tô assim, vai ser incrível. Mas adiantei um pouco mais a leitura de Luzes do Leste. E, gente, deixa eu falar do Connor, porque ele é... Vou até botar vocês aqui, ó. Ele é um personagem maravilhoso. Eu tenho que falar que eu identifico muito do meu marido no Connor, sabe? Tipo, ele é muito empático e o Hector também é uma pessoa muito empática. É muito divertido, faz piada, assim, em situações pra... a coisa não ficar muito constrangedora, sabe? Ele consegue capturar a atenção das pessoas de uma maneira muito natural e também ele tem um charme, assim, uma questão de conseguir entrar nas conversas, de conseguir fazer amizade de maneira fácil, e eu acho isso características muito interessantes em personagens, especialmente personagens masculinos, porque a gente tá um pouco acostumada a encontrar personagens que são muito taciturnos, que são muito fechados, que não falam sobre seus sentimentos, que estão sempre ali no seu mundinho. E a Brittany, ela conseguiu criar, né, esse personagem que é o Connor, que além de ser um personagem que é diferente dos mocinhos, ele também carrega questões que mocinhos, especialmente quando a gente fala de CEOs, trazem, né? De tipo, muito comprometido com o trabalho, sem muito tempo pra vida pessoal. Só que ao trazer esse personagem, que tem tantas outras características empáticas e diferentes, ela cria um personagem que é distinto. E a gente compreende mais o posicionamento dele com relação a relacionamentos, né? E, assim, a relação dele com a mãe, em muitos momentos ele fala que a mãe é a melhor amiga dele. A relação dele com outras pessoas, eu acho muito interessante porque ele é um personagem que enxerga profundamente as outras pessoas, sabe? E isso faz parte de ser empático, né? Ele vê além do que a pessoa está demonstrando, ele conhece, em muitos momentos ele tá pensando sobre gestos e atitudes de determinados personagens que ele já consegue compreender exatamente o que aquela pessoa quer dizer, exatamente o que aquela pessoa tá sentindo. E eu particularmente acho isso uma das coisas mais cativantes nele, dos personagens masculinos que eu li ultimamente. Eu acho que o Connor é um dos mais diferentes e ao mesmo tempo um dos mais cativantes, daqueles que você sente que você pode sentar numa mesa e conversar por horas com ele, que nunca vai faltar assunto, sabe? E isso faz ele conquistar a gente como leitor, ao mesmo tempo que faz ele conquistar a nossa protagonista, porque situações que eles começam a viver depois de grandes reviravoltas da trama, e assim, gente, eu fiquei, meu pai eterno, o que tá acontecendo aqui? Mas são reviravoltas que trazem todo aquele clichê que a gente gosta bastante nos romances, mas eles acabam vivendo situações que poderiam ser perturbadoras ou que poderiam ser vergonhosas, sabe? Mas a forma como eles convivem, e especialmente como o Connor deixa o lugar mais leve, faz com que essas situações sejam, assim, muito até naturais e divertidas de passar e de compreender. Enfim, ele tá sendo um personagem muito interessante pra mim e um mocinho que com certeza vai ficar no meu coração. Eu já tava bem apaixonada por ele desde que li Tempestades do Sul e agora eu tô mais apaixonada ainda lendo Luzes do Leste. Ai, gente, aquele livro que, assim, quero terminar, mas ao mesmo tempo gostaria que não acabasse nunca. Como falei, tenho terapia agora. Daqui a 2 minutos estou fazendo um chá de gengibre com limão pra tomar enquanto desabafo sobre as coisas, né, da vida, da verdade e do universo. Gente, mais sério, eu preciso falar sobre esse processo de fazer terapia, porque eu sei que não é pra todas as pessoas, no sentido de financeiramente falando, né, não é uma coisa barata e acessível, infelizmente, apesar de terem muitas formas acessíveis de se fazer terapia.
Mas é um processo muito legal de autoconhecimento, assim. E é muito interessante como eu me pego, às vezes, tendo atitudes que eu não gostaria de ter e refletindo sobre por que eu estava tendo essas atitudes, sabe? E tentando mudar essas atitudes no dia a dia. Não só com relação a coisas que eu não gostaria de fazer, mas também com relação à forma como eu me enxergo. Eu acho isso uma das coisas mais legais da terapia. Bom, coloquei meu sachê de chá. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse mel um dia pra fazer salada porque tava sem mel. Aí eu comprei esse mel aqui que tá durinho assim porque tá na geladeira. E é um mel que tem própolis nele. Então eu tô usando ele no meu chá, porque na salada eu achei que ele ficou um pouco... O própolis ficou um pouco pesado, sabe? Aí eu tô usando ele no meu chazinho quente. Nossa, gente, melhor coisa. Eu coloco o sachê de chá. Daí eu coloco o mel e daí eu coloco meia negocinha de limão. Quando eu tô muito empolgada, eu coloco também gengibre. Não estou empolgada agora, até porque daqui a pouco minha terapeuta tá mandando o link e eu vou perder minutos de terapia enquanto faço chá, né? Tudo pá! Pronto, agora estou prontinha para minha terapia. Volto depois. Eu só quero saber se algum dia na minha vida eu vou ler um livro da Britney e não vou me acabar de chorar. Não vai ser hoje, porque assim, eu tô segurando, aí soltou uma frase e eu já tô toda cagada, gente, pelo amor de Deus. Olha, viu? Essa mulher... Sério, ela faz gato e sapato da gente, é uma coisa absurda. Gente, pedi yakisoba pro jantar hoje, ó. E eu comecei a abrir o pacote e percebi que hoje eu vou realizar um dos meus sonhos. Que é comer no potinho. Eu nunca comi no potinho, gente. Eu vou realizar o sonho de comer no potinho, tal qual um filme de romance estadunidense. Tem o meu e um Jacktinho. Ó, eu tô muito empolgada, cara, pra comer no potinho. Sim, eu nunca comi um China in box. Desculpa. Bom, gente, são 11h31 e eu vou fazer uma make aqui agora. Por que, Bárbara, doida? Vai sair pra balada? Não, tem uma live que é às 7 da noite do Brasil, então aqui é meia-noite. Uma live de trabalho, que é a discussão de Luzes do Leste. Acabei a leitura. Eu vou fazer o meu veredito final sobre esse livro pra vocês amanhã. Mas quero falar um pouco sobre a Lia, né, que é a nossa protagonista. Mas antes, deixa eu falar o que eu tava fazendo. Tava jantando, pedi yakisoba, mostrei pra vocês, tava muito bom. E a gente tá assistindo Outsiders, estamos no 6º episódio. É muito legal porque eu li o livro, meu marido não. Então eu não posso comentar nada porque eu sei tudo que vai acontecer na série. E é bem fiel ao livro, inclusive. E aí eu não posso comentar as coisas, o que eu tô achando, minhas suposições, porque eu sei o que vai acontecer, né? E aí ele fica falando várias coisas e eu fico me segurando para não dar spoiler pro gato, gente. É sobre isso, tá tudo bem. Eu tô usando de corretivo à base da Tracta. Sempre faço
faço isso, gente. Essa base aqui, ó, ela tem uma cobertura super alta e ela funciona muito como corretivo. Mas eu vou fazer tipo uma make que é só corretivo e blush, fazer uma sobrancelha e é isso aí, sabe? Mas enfim, falando sobre a Ali aqui de Luzes do Leste, né? Ela é uma protagonista nova, no começo do livro ela tem 22 anos, depois ela passa a ter 24, porque eles se reencontram 2 anos após eles se conhecerem pela primeira vez, né? 24, quase 25 ali. E ela é uma personagem que tem a necessidade de ser amada porque ela viveu em lares de adoção o tempo inteiro e ela se sentiu abandonada pela família. Então, o maior sonho dela é ser amada por outras pessoas. E ela acaba esquecendo que o amor de outras pessoas por, né, você, ele parte do seu amor próprio, de você se gostar, de você se querer. E é muito interessante como ao longo da jornada do livro a gente vai vendo ela compreendendo isso, obviamente que com a ajuda do Connor, sabe? Mas em muitos momentos a gente percebe como ela entendeu e aprendeu a se priorizar, sabe? E como isso pra ela está sendo assim meio que um divisor de água, tá mudando muito a forma como ela enxerga as pessoas ao redor dela e enxerga a si mesma. Mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ela tem aquela questão da empatia, que o Connor também tem, mas nela essa empatia acaba deixando ela um pouco trouxa. O Connor também tem alguns momentos de ser bem trouxa, tá? Mas... meu marido tá entrando. Mas nela, às vezes, ela pisa na bola da trouxice, sabe? Por essa necessidade que ela tem de ser amada, essa necessidade que ela tem de querer que as pessoas gostem dela, de constituir uma família, porque é uma falta muito grande dela, assim, ao longo do livro. Então, eu gostei muito dessa jornada dela, de perceber que as necessidades dela como pessoa, os sonhos e as vontades não podem ser deixados de lado. E quando ela percebe isso é muito legal. Eu acho que é um ponto assim da trama que foi um dos meus favoritos também. E ela tem uma questão, né, de saúde que a gente já descobre um pouco no começo do livro. Ela tem uma insuficiência cardíaca e ela tem um período de vida meio que pré-determinado enquanto está na fila de transplante de coração. E eu acho que isso também me atingiu um pouco como leitora, porque eu fiz uma cirurgia de coração quando eu era pequena, então tudo que envolve coração atinge um ponto em mim, assim, que é um ponto, sabe, especial e enfim, emocionalmente forte, porque, né, é uma coisa que me afeta diretamente. E é muito interessante porque em alguns momentos da trama a gente esquece que ela tem isso. No sentido de que ela tenta esquecer que ela tem isso pra viver de maneira mais profunda a vida. Ela acha que se ela ficar pensando o tempo inteiro na doença, ela não vai aproveitar a vida, sabe? Então ela tenta esquecer. Mas a autora coloca ali as situações, né? O cansaço, enfim, as pausas na rotina dela, pra gente compreender que a doença tá ali, é só ela que tá escondendo de si mesma e escondendo de outras pessoas também. Enfim, acompanhar essa jornada dela de se perceber e se entender foi muito legal, foi um ponto da trama assim que eu gostei bastante e que eu acho que foi um dos pontos mais positivos também. Eu gostei de como a Brittany ela conseguiu criar esses dois personagens que são muito interessantes e que são personagens que mexem com a gente, que a gente sente empatia e amizade e, enfim, sente que quer ser e ter perto da gente, sabe? E bom, é isso, ó, gente, tá vendo? É só fingir que eu não fiz nada, mas fiz uma coisinha. Vou passar o lip tint da Boca Rosa, pra não ficar muito neutra. Bem gata garota. E pronto, só isso mesmo, não fazer nada no olho. Só fiz uma cara assim um pouco mais de saúde. E pronto. Não sei, meu cabelo eu não tô gostando. Acho que eu vou fazer tipo isso. Aí eu faço isso. Chururu. Aí eu pego isso aqui atrás e prendo. Eu só puxei os dois pega-rapaz aqui na frente, pra não ficar com a cara tão, né, sem nada assim. Que aí fica, ó, pronto. Gatinha. Bonitinha. Eu tô carregando minha câmera aqui embaixo, ó.
Tem a mala aqui que eu tenho que abrir ainda. Tem umas roupas nela. Mas eu tô carregando minha câmera aqui, que eu vou fazer a live aqui. Então eu tenho que colocar as coisas da live agora pra funcionar. Bom dia! Ontem terminei o dia no escritório e hoje eu comecei o dia no escritório. Acabei de me arrumar, que hoje eu tenho um trabalho pra gravar. Tenho que editar vídeo, tenho uma reunião daqui a pouquinho, então já tô meio que pronta. E hoje é sexta-feira, meu marido não tá trabalhando, tá em casa, então a gente acordou super tarde, porque, ai gente, a cama fica tão gostosinha, né? E aí eu fiquei com preguiça de levantar, perdi a hora. Ele tem 5 sextas-feiras livres durante o período de verão. E aí ele usou 3 durante o período do casamento, o que não consumiu 3 dias de férias dele. E aí ele tem essa e a próxima sexta-feira livres. E enfim, eu não, né? Eu trabalho. Ele, tá? Deixa eu mostrar uma coisa muito legal pra vocês. A gente comprou um berimbau lá no Brasil, porque a gente tava querendo botar um berimbau numa parede aqui há muito tempo. A gente quer botar um berimbau nessa parede, que é a paredinha do corredor. E aqui tá o berimbau, que na verdade a gente não comprou. Esse berimbau foi da decoração do nosso casamento. Tinha um aéreo em cima de uma das mesas de buffet que era cheio de berimbaus. E aí a gente pediu um pro decorador e a gente trouxe dentro da mala, acredite se quiser. E aí Hector está aqui com toda a parafernália para furar a parede. Eu já marquei onde eu quero que ele fure. Só que a gente descobriu que ele não tinha bucha pro parafuso que a gente vai botar, que é um parafuso assim, ó, que segura muito bem o produto, sabe? O berimbau, no caso. E aí, como ele não tinha bucha, ele saiu e foi no ferreiro pra comprar o que ele precisa. Tentar encontrar um ferreiro aberto, porque estamos em fevereiro. Em fevereiro, tô louca. Estamos em agosto. E agosto, muitas coisas fecham aqui em Madrid, porque as pessoas literalmente saem de férias, tá muito calor, ninguém fica na cidade, e aí os comércios que são pequenos, sabe? Só tem uma pessoa trabalhando, 2, fecham para as pessoas irem tirar férias. E aí ele foi caçar um ferreiro que estivesse aberto pra ele comprar o negócio do parafuso. Vem sempre aqui. E eu tô aqui vendo um vlog. Ui, volta. Eu tô aqui vendo um vlog, esse vlog é da Jenna. Eu descobri ela esses dias pra trás e ela é muito boa, Jenna Hong. E aí, tipo, ela tava de mudança, eu assisti todos os vlogs de mudança dela. E aqui está minha mala que eu preciso abrir pra tirar as roupas, ainda não o fiz. E meu marido passou roupa agora, eu preciso tirar essa tábua aqui que ele deixou pra esfriar o ferro, porque eu tenho que gravar um trabalho e esse vai ser o fundo, e uma tábua de passar de fundo não é nem um pouquinho profissional, não é mesmo? Pois é, e ele acabou de chegar, ó. Encontrou o que estava procurando, jovem Padawan? Eu acho. Diga oi no meu vlog. Oi, vlog. É que eu tava gravando um vlog, aí tu abriu a porta, aí eu falei, acabou de chegar. Comprei um monte de coisa. Foi comprar um parafuso. Parece eu indo em loja de produto de beleza. Ah, arrasou. Mas não só isso. Não só isso, vai, faz seu unboxing. O que é isso? Lubrificante para... Pra porta do... Ah, tem uma faz porta no barulho. Barulho pra caralho. Pois é. Vamos fazer mágica. Arrasou. Mas o que? E esses pequenininhos. Muito melhor. Ai, que bonitinho. Muito melhor mesmo, acho que vai funcionar melhor. Agora, eu tenho desse tamanho? Tenho. A bucha? Tenho. Ah, baby, se não tivesse a bucha, eu ia... Nossa. Tenho 3. Arrasou. Tenho? Acho que não. Ok, né? Então tá bom.
eu falei, tenho que começar a editar um outro vlog que não é vocês, mas quero finalizar vocês antes de começar esse trabalho e concluir, né, a minha leitura aqui de Luzes do Leste. Ontem a gente teve a discussão de leitura e eu também queria fazer essa finalização do vlog após a live, porque eu ia conseguir conversar com outras pessoas e exprimir, né, maiores e melhores opiniões sobre esse livro no final. Eu gosto muito dessa proposta de conversar com as pessoas sobre o livro que estou lendo, até por isso tem um clube do livro que é relacionado a livros de romance, clica aqui em Seja Membro, e até por isso a gente está fazendo a leitura conjunta de toda a série Bússolas, porque dessa maneira a gente está conseguindo mergulhar muito mais nessa narrativa, nessa história, conhecer de maneira muito mais profundamente os personagens, né, e fazer parte desse universo. E assim, o Connor, como eu já falei pra vocês, foi um dos protagonistas mais interessantes que eu conheci. A forma como ele se conecta com as pessoas, a forma como ele é empático, a forma como ele é extrovertido, fez dele um personagem muito intenso. E foi muito interessante como ao longo da trama a gente foi conhecendo mais dele, vendo também seus defeitos. Não é que ele seja perfeito, mas é que ele tem características muito positivas para um ser humano, sabe? E eu acho que isso conquista a gente do começo ao final do livro. Um outro ponto que eu tô achando muito interessante que a Brittany está trazendo nessa série como um todo, eu senti bastante disso em Tempestades do Sul e também senti em Luzes do Leste, é como ela traz temas que são para reflexão, mas sem emitir opinião, só que colocando aquele tema ali pra gente sentir e refletir sobre ele, sabe? Então aqui ela fala sobre abandono parental, ela fala sobre adoção, ela fala sobre traição, ela fala sobre doação de órgãos, ela fala sobre vários temas, sabe? Que a sociedade discute, que as pessoas pensam sobre e coloca aqui pra gente pensar, sabe? Chega aquele tema ali, ela não emite uma opinião sobre ele, mas a gente como leitor e como ser pensante tenta refletir sobre o que ela tá falando, tenta refletir sobre aquela história. O relacionamento do casal é um ponto muito positivo porque começa de uma maneira muito amigável, tem muito do desejo ali deles se quererem, deles se enxergarem dessa maneira mais sensual, mas ao mesmo tempo tem muito do respeito também, de esperar o tempo do outro, de esperar o momento certo pra investir no relacionamento, de entender como é que o outro está se sentindo diante, né, do relacionamento que eles estão vivendo, seja esse relacionamento amigável ou amoroso. Tem eles enfiando a mão pelas pernas ou as pernas pelas mãos, fazendo aquela cama de gato muito louca, né? De não saber qual vai ser a reação do outro diante dos seus sentimentos e acabar não falando sobre o que está sentindo, ao mesmo tempo em que eles dialogam muito. Então, assim, é muito interessante porque ela consegue juntar vários clichês, ela consegue juntar vários tipos de atitude, mas ela consegue balancear tudo de uma maneira muito boa. A parte sensual, preciso destacar, foi daquele estilo Brittany, né? Muito assim, característica, marcada, envolvente. A cena hot realmente é tipo daquelas que vai crescendo, vai numa ondulação muito grande, é muito bonita e é muito cinematográfica também, você meio que visualiza as coisas de uma maneira muito interessante e eu gostei bastante de como ela abordou isso aqui. No começo do livro eu já estava opinando sobre quem seria o protagonista do próximo volume dessa série que se chama Ondas do Oeste. Eu não errei, né, gente? E tô bem curiosa porque enquanto nesse aqui a gente teve um protagonista super extrovertido, no próximo nosso protagonista vai ser muito dark. Inclusive, na sinopse, a protagonista fala dele como o vilão dos contos de fadas. Então, eu acho que vai ser um livro mais dark, mais pesado, mas que vai trazer o clichê do casamento de conveniência, o que eu tô super curiosa pra conhecer e pra compartilhar com vocês. Então, até o momento, como um todo, da série Bússolas, o que eu sinto é que a série tá numa crescente muito grande. No primeiro volume a gente trouxe já bastantes questionamentos, trouxe um protagonista mais fechado, trouxe uma história que é mais dramática. Nesse aqui a gente traz personagens que amadureceram muito cedo, porque lidaram com questões que não precisavam ou não deveriam lidar naquela fase da vida, mas que manteram ali, né, muito da fé em si mesmo, de certa maneira, e que quando não manteram, foram adquirindo ao longo dessa narrativa. Tem a sensualidade marcada da Brittany, tem embates muito interessantes com relação aos personagens, tem erros e acertos e eu acho que ela tá crescendo bastante na forma de narrativa dentro dessa série, o que tá deixando as minhas expectativas super altas para o terceiro volume dela. Mas me conta aqui nos comentários se você leu algum dos volumes da série Bússolas da Brittany, o que é que você achou, eu vou adorar saber.
Se você não leu ainda, me conta se você ficou interessado ou interessada. Eu vou deixar o link dos livros aqui no box de informações. E lembra que utilizando os meus links vocês me ajudam bastante. É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vlog. Se vocês gostaram, clica no joinha. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre o que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo então. Um beijo e até lá. Tchau!